Olá, turminha do sexto ano, tudo bem? Gente, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre unidades de medidas. Vamos lá, passo a passo, analisando as manchetes desses jornais aí. Em todos eles nós vemos unidades de medidas, números e unidades de medidas. Então a gente mede a temperatura, a gente mede a produção de grãos, a gente mede o tamanho de uma floresta em quilômetros quadrados, não é? Medimos a distância da corrida de São Silvestre. Então, nós estamos frequentemente medindo coisas. E em todas elas, em todas essas manchetes, temos um número, acompanhado de uma unidade de medida. Portanto, gente, medir é comparar. A unidade de medida é o padrão com o qual comparamos o que queremos medir, certo? A medida depende da unidade utilizada. Vamos medir esse segmento AB. Então, para medir o segmento AB, eu preciso de uma unidade de medida. Nesse momento, vamos utilizar a unidade de medida U. Tá? Esse pequeno segmento vermelhinho que mede U. Então, vou utilizá-lo para medir o segmento AB. O segmento AB mede 5 unidades. Se eu utilizar a unidade D, então, que é maior que a unidade U, então o segmento AB mede 2Ds e meio. 2,5 Ds. Se eu quero medir uma massa, eu comparo com outra massa tomada como unidade de medida. Se eu quero medir um comprimento, comparo com outro comprimento tomado como unidade de medida. Você já reparou como muitas vezes usamos partes do nosso corpo como unidade de medida de comprimentos? Por exemplo, estou a 3 passos de você, passei a 1 palmo do poste, a barra desta calça precisa ser abaixada 2 dedos. Na realidade, durante muito tempo, algumas partes do corpo humano foram usadas para medir. Nas medidas de comprimento, por exemplo, eram comuns unidades derivadas de partes do corpo dos reis de cada território. Ainda hoje, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, são utilizadas algumas unidades que têm essa origem, como a polegada, que equivale a 2,54 centímetros. Repare que a polegada ela se refere ao polegar. O pé, que equivale a 30,48 centímetros. E a jarda, que equivale a 91,44 centímetros. Para medir comprimentos, a unidade fundamental do sistema métrico decimal é o metro, cujo símbolo é M. Então, hoje, o metro é a unidade de medida mais comum, mais utilizada. Mas o metro só não é suficiente. Apenas o metro não é suficiente, porque, imagina, para medir distâncias como a Terra ao Sol, é mais adequado usar uma unidade maior que o metro, porque a distância é muito grande. Da mesma forma, ele não é conveniente para medir a espessura de um vidro de janela, que é muito fino, então preciso de uma unidade menor que o metro. Por isso, partindo da unidade fundamental, que é o metro, obtemos seus múltiplos, aquelas unidades que são maiores que o metro. Temos um decâmetro. O decâmetro equivale a 10 metros. Deca, 10 metros. O hectômetro, que equivale a 100 metros. E o quilômetro, que equivale a 1000 metros. 1 quilômetro, 1000 metros. E temos os submúltiplos. Subdividindo o metro, obtemos seus submúltiplos, que são aquelas unidades menores que 1 metro. O decímetro, que é a 10ª parte do metro, né, 1 decímetro, 0,1 metro. O centímetro, que é a 100ª parte do metro. E o milímetro, que é a 1000ª parte do metro. Agora, se você estivesse perguntando, né, se estivesse questionando, poxa, eu nunca ouvi falar de hectômetro ou decâmetro. Acontece que essas unidades não são muito utilizadas.
Apesar de existirem e completarem a escala do sistema métrico decimal, algumas dessas unidades são pouco utilizadas na prática. As unidades de medida de comprimento mais comuns são o metro, o quilômetro, o centímetro e o milímetro. Então esse é o nosso sistema métrico decimal. E nessa tabela podemos observar que cada unidade é 10 vezes maior que a unidade imediatamente à sua direita. Observem, partindo do metro, vezes 10, nós temos 10 metros, ou seja, 1 decâmetro. Vezes 10 novamente, 10 vezes 10, 100. 100 metros, que é igual a 1 hectômetro. Vezes 10 novamente, 1000 metros. 1 quilômetro. Para voltar, eu divido por 10. Vamos então a uma aplicação prática. Quilômetro e metro. Veja ao lado um desenho representando a chácara do Sr. Siqueira. E para calcular quantos metros de arame são necessários para cercá-la, ele precisa somar as medidas de seu contorno. Só que não podemos operar com medidas que estão em unidades diferentes. É preciso convertê-las para a mesma unidade. Veja, gente, observe que o terreno do Sr. Siqueira mede 900 metros, aí a cerca oposta mede 800. As laterais estão em quilômetros, porque são maiores, 2 quilômetros, e lá em cima 1,5 km. Então, tendo quilômetro e metro, eu não consigo realizar essa operação, é preciso converter essas unidades. Fazer conversões entre as principais unidades de medida de comprimento no sistema métrico decimal não é difícil. Veja, 1 quilômetro é igual a 1000 metros, 2 quilômetros é igual a 2000 metros, 3 quilômetros, 3000 metros e assim por diante. Então, para converter uma unidade de quilômetros para metros, basta multiplicá-la por 1000. Tá certo? 1 quilômetro vezes 1000, 1000 metros. Multiplicar por 1000 equivale a deslocar a vírgula 3 posições para a direita. Veja os exemplos. 1,5 é igual a 1500 metros. Então, eu desloco a vírgula 3 posições. 1,5. Vou deslocar a vírgula 3 posições. Uma posição, 2 posições, 3 posições. Então, se eu apagar as vírgulas aqui, 1500, certo? Então, para saber quantos metros de arame são necessários para cercar a chácara do Sr. Siqueira, transformamos as medidas 1,5 km, 1,5 km e 2 km em metros e calculamos o perímetro, que é a soma dos lados, o contorno. Eu tenho 2000 metros, que são aqueles 2 km, mais 1500 metros, aquele lado que mede 1,5 km, mais 800 metros, mais 900 metros, isso é igual a 5.200 metros. Portanto, o perímetro dessa chácara é de 5.200 metros. E se a cerca tiver somente uma volta, serão necessários 5.200 metros de arame. Para escrever em quilômetros o perímetro de 5.200 metros, basta dividir 5.200 por 1000. Então, 5.200 metros é igual a 5,2 quilômetros. 5 quilômetros e 200 metros. Tudo bem? Deu para entender, né? Metro e centímetro. Agora vamos a um outro exemplo, com unidades menores. Dona Marta pretende contornar esta toalha com renda.
Assim como o senhor Siqueira, ela precisa converter as medidas à mesma unidade para calcular o perímetro da toalha, né, o contorno dessa toalha, e comprar a metragem correta de renda. Agora estamos trabalhando com centímetros e metros. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros. 2 metros, 200 centímetros. 3 metros, 300 centímetros. E assim por diante. Observem que a toalha da Dona Marta mede 2 metros de comprimento por 80 centímetros de largura. Para converter uma medida de metros para centímetros, basta multiplicá-la por 100, não é? 1 metro vezes 100, então 1 metro é igual a 100 centímetros. E de centímetros para metros? Bom, provavelmente a gente divide, né? Fazemos o contrário. Isso mesmo. Então veja os exemplos. 38 centímetros dividido por 100, 0,38 metros. 125 centímetros dividido por 100, 1,25 metros. Com essas informações, podemos calcular quantos metros de renda Dona Marta precisa comprar. Então ela vai comprar, 80 centímetros é igual a 0,8 metros. Ela precisa de 2 metros, mais 2 metros, mais 0,8 metros, mais 0,8 metros. Isso é igual a 5,6 metros. Certo? 5 metros e 60 centímetros. Então ela precisa comprar 5,6 metros de renda. Para finalizar, vamos a um probleminha. A figura mostra uma régua graduada em centímetros. E cada um desses centímetros está dividido em 10 partes, que são os milímetros. Gente, essa é a régua que nós estamos acostumados a utilizar na escola, né? Observem, a régua, e ela está medindo um prego. Qual é o comprimento do prego em centímetros? Então, vejamos. Se ela está graduada em centímetros, aqui eu tenho 0, 1 centímetro, 2 centímetros, 3, 4, 5, 6 centímetros. Esse prego mede um pouquinho mais de 6 centímetros. Quantas marquinhas nós temos aí depois do 6? 4, que equivalem a milímetros. Então, esse prego mede 6 centímetros e 4 milímetros. 6,4 centímetros. Ok? E em milímetros? Bom, se cada centímetro tem 10 milímetros, então eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60 mais 4. Então eu tenho 64 milímetros. Ok? Nós podemos utilizar a tabela para fazer essas conversões. Veja. Veja, eu tenho 6 centímetros e 4 milímetros, não é? Então, eu posso dizer que eu tenho 6 centímetros e 4 milímetros, 6,4 centímetros, mas eu posso dizer que eu tenho 64 milímetros. Observem a posição da vírgula. Então, se a vírgula estiver aqui na casinha, na coluna do centímetro, eu estou dizendo que eu tenho 6 centímetros. Se a vírgula estiver aqui na coluna dos milímetros, eu tenho 64 milímetros. Então, é a vírgula que indica isso. E se eu quiser dar essa resposta em metros? Então, vou deslocar a vírgula aqui para
metros. Então eu tenho 0,064 metros. Certo? A tabelinha ajuda bastante nesse momento. Turma, por hoje era isso. Agora façam os exercícios, prestem bastante atenção. Se precisar, assistam o vídeo novamente. Tirem as dúvidas com seus professores, tá certo? Um grande abraço e até a próxima aula.